Excelente dia para vocês que me acompanham aqui neste canal VM Construtor, onde aqui a gente se trata dos assuntos concernentes à construção, algumas das patologias, outros métodos de construção, enfim. Espero que esse vídeo te agrade bastante. Siga o nosso canal, compartilhe, curta, fique à vontade para comentar, fazer pergunta, até mesmo para questionar, certinho? A gente está falando aqui sobre trincas, fissuras e rachaduras. São patologias, são manifestações patológicas que acontecem em nossas casas, em nossos comércios, prédios, enfim, condomínios, muros, qualquer coisa que tenha natureza de construção apresenta essas manifestações patológicas. Quem são elas? As trincas, a fissura e a rachadura. Mas como identificar a diferença delas três? Porque ambas não são a mesma coisa. Vamos. Os termos trincas, fissuras e rachaduras são frequentemente usados na construção civil, engenharia e inspeções prediais para descrever aberturas ou falhas em elementos estruturais ou acabamento. Embora muitas vezes sejam tratados como anônimos no uso comum, tecnicamente eles podem ter diferenças sutis, relacionadas principalmente ao tamanho, à origem e ao comportamento da abertura. E o que são fissuras? Abertura superficial, muito fina, geralmente com espessura inferior a 0,5 milímetro. A sua causa é retração de materiais, o reboco se retrai, o concreto se retrai, um contrapiso, enfim, existe uma retração do material que causa muitas das vezes a fissura. E a gente pode ver as fissuras em um reboco. Você observa ali a retração do material através da fissura. Mas não quer dizer que as fissuras são causadas pela retração do material. É um dos motivos que acontece com uma retração do concreto ou da argamassa. Ou pode ser também movimentações térmicas. O que são a movimentação térmica? É quando a construção ele se movimenta. Nós sabemos que o nosso planeta está girando, então tudo está em movimento. E por causa das manifestações térmicas, faz com que o material crie fissuras. É imprescindível não haver fissuras, mas é preocupante quando passa de fissuras para trincas ou até mesmo a rachadura, levando a riscos perigosamente prejudicial nas nossas construções. Tem também as variações de umidade ou assentamento de material mal aplicado. Quando você executa um material, vamos supor aqui um reboco mal feito. Quer ver uma coisa que acontece muito com o reboco? É quando você reboca uma parede e ali a argamassa ela está mole, a argamassa de cimento ela está mole, e tem pessoas que querem se precipitar para adiantar, querer sarrafiar logo, passar a régua. Pode observar, você mesmo pode fazer o teste, que você vai ver um bocado de rachadura. Rachadura não, várias fissuras, aqueles riscozinhos, no mesmo instante que você está sarrafiando ou reguando, dependendo de lugares, tem um nome diferente, e você observa. Então o correto é esperar o tempo da argamassa ali
segurar e depois sarrafiar. Outro erro também que acontece muito é não chapiscar uma parede. Quando você não chapisca e reboca a si mesmo, há uma descolagem do reboco que foge do golpe de vista. A gente não vai ver isso acontecendo, mas a gente vê as fissuras acontecendo, que isso também geralmente não atravessa todo o material. A fissura ele não atravessa um reboco, ele não atravessa, você só vê uma fissura de um lado só. Então é um dos motivos que a gente podemos identificar a fissura. Uma linha fina com espessura inferior a 0,5 milímetro e ela não atravessa o material. Não compromete, em regra, a estrutura, mas pode afetar a estética, que é o embelezamento da... Vamos supor que você pinte uma parede e depois você vê aquelas fissuras, aquelas linhas finas. Então isso prejudica a estética, a beleza do ambiente, da parede, enfim. Também isso é prejudicial em questão de vedação, abrindo espaço para a entrada de água e a durabilidade do material do reboco. De uma fissura pode gerar muitas outras fissuras, uma vez que a água entra. Eu tenho um vídeo aí falando sobre a impermeabilização, que é um assunto muito top, para você elevar a sua construção para 15, 20 anos de durabilidade sem manutenção. Tem que usar o produto certo. Então, a fissura ela abre espaço para que a entrada de água, de umidade, ou até mesmo da insolação. Quando se trata de concreto, ele se dilata, porque o cimento é efervescente, a brita, o ferro, quando ele recebe um calor de grande intensidade, ele se expande, e é aí que cria fissura, trinca, rachadura, enfim, dependendo do estado que venha a ocorrer. E o que são as trincas? Abertura mais acentuada do que uma fissura, geralmente com a espessura entre 0,5 milímetro e 1,5 milímetro ou 2 milímetros, ainda podendo ou não atravessar o elemento. Ele pode ou não atravessar o elemento. Essas são as trincas. Como você já vê, um diâmetro da linha um pouco maior. São trincas. Quais são as causas comuns que acontecem? Movimentações estruturais moderadas. A estrutura, ela também se movimenta. Recalques. Recalque é, vamos supor que você cria um pilar, uma corrente em cima de uma laje. O peso faz com que o local dê aquela rebaixada. Isso é chamado de recalque. Então, provocando também as vibrações. Tem as vibrações, esforços mecânicos ou esforço de tração e fricção. A fricção é o esforço que ocorre quando uma força faz com que um objeto crie curvatura, ou uma barra, ou uma viga. A tração é um tipo de esforço que ocorre quando uma força puxa um corpo ou faz um sentido de alongamento, tipo esticando, ou pode esticar para baixo também. Isso é atração. Então, as trincas também podem ser causadas pela tração, flexão e compressão. Compressão é quando você comprime. Então, na medida que o material entra em um estado de comprimento, sendo comprimido, vai começar a criar aquelas linhas indo por vários caminhos, como se fosse uma raiz de uma árvore, assim, porque está se comprimindo, certo? Tração é quando há um alongamento, um esticamento do material, está se esticando. Ou flexão, quando algo está sendo flexionado. Então, o que é atração, flexão e compressão? Compressão nós já sabemos o que é.
quando o material está sendo comprimido, talvez por causa de um peso também no suporte, está sendo comprimido, encolhido para dentro. Tração é quando está sendo esticado o material, criando uma elasticidade, um alongamento. Tração. E a flexão é quando é algo flexionado. E você consegue perceber quando ele está reto e depois começa, ou seja, aqui botou peso, flexão. Então, isso pode criar várias situações. Então, as fissuras, trincas, também é considerado um aviso, um alerta de que aquilo ali não está bem. Então, uma vez que você consegue identificar esses problemas imediatos, você consegue resolver o problema imediatamente, para que não venha acontecer um colapso, para que não venha acontecer qualquer outro tipo de danos piores. O que é a rachadura? A rachadura é abertura com largura superior a 2 milímetros, que geralmente atravessa todo o elemento. Quais são as causas? Problemas estruturais mais graves, como recalques diferenciais, afundamento do solo ou sobrecargas, falhas de projetos e execuções. Então, cria as rachaduras, aberturas considerável, visível e profunda. Indica risco maior à estabilidade ou durabilidade do elemento ou da estrutura. Exemplo, aberturas largas que passam de um lado a outro de uma parede, piso ou viga. Então, nós entendemos a diferença de fissuras, trincas e rachaduras, que muitas das vezes é causado pela manifestações patológicas, como umidade, a água tem um poder extraordinário de criar essas manifestações nas nossas construções, fazendo ocorrer o desgaste do material. Então, são cuidados que nós precisamos prever ou cuidar para que não ocorra, porque tem pessoas que não querem gastar com manutenção ou com produtos de impermeabilização, mas não entende que se você cuidar daquilo ali ou proteger aquilo ali para 10, 15, 20 anos, você vai ter uma economia enorme, porque você não vai ter mais manutenção, você não vai ter retrabalho, você não vai precisar estar refazendo ou até mesmo correndo risco ou tendo prejuízo ou desvalorização do seu imóvel. Então, todo cuidado é pouco. Valeu?